Sim, pessoal, o bolo caiu. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês toda essa história. Oi, pessoal, aqui quem fala sou eu, Clay Santana, e seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma aulinha aqui nesse canal. No vídeo de hoje nós temos aí um bolo de 3 andares, como vocês já viram pela foto, no tema One Piece. E como vocês puderam ver também, o bolo esbagaçou todo, e eu vou contar tudo pra vocês. Vamos começar fazendo a decoração, gente. Primeiro andar nós temos aí um bolo de 25 centímetros de diâmetro por 12 centímetros de altura. Massa amanteigada, que já tem receita aqui no canal. Vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo e nos cards. Recheio de 2 amores, que nada mais é que uma camada de brigadeiro de leite ninho, uma camada de brigadeiro tradicional 50% cacau. Começo depositando meu chantilly uma camadinha próxima da outra para evitar as famosas bolhas de ar, né? Principalmente porque é um bolo de andar. E depois eu vou começando a fazer as minhas espatulagens, né? Espatulo o topo, espatula a lateral, não existe uma ordem, né? Eu vou espatulando de acordo com cada bolo. Só uma dica para bolo de andar, ó. Já anota aí que esse vídeo tá recheado de dica, tá? Bolo de andar, na parte de cima, coloque o mínimo do mínimo do mínimo possível de chantilly, porque vai vir um outro andar em cima. Então, você vai colocar o suficiente apenas para cobrir. Se você encher de chantilly, quando você colocar o outro, pode ser que amasse um pouquinho, desça um pouquinho, não fique tão legal. Então, é muito melhor você colocar menos chantilly. Fiz as minhas pré-quinas, que nada mais é que tirar o excesso de quinas. Eu faço isso quantas vezes eu achar que forem necessárias. Que eu gosto de fazer o seguinte, gente, deixar o mínimo de quinas possíveis. Porque na hora que eu vir fazer as minhas quinas definitivas, ó, tá vendo? Tirei o excesso de quinas, vou espatular, então ele vai subir só um pequeno excesso. E agora sim, quando eu vim fazer as minhas quinas definitivas, eu tenho bem menos trabalho. Porque fazer quina, gente, nada mais é que tirar o excesso de chantilly que subiu. Então eu venho com qual é o meu processo? Um paninho úmido de um lado, uma espátula reta em uma mão e essas espátulas que eu falo que é angularzinha, né? Então, o que eu faço? Comigo, com relação a mim, para fora do bolo, eu vou limpando e tirando todo esse excesso. Então, eu passo a espátula no bolo, tiro o excesso na minha espátula que está na minha mão esquerda e limpo, porque a espátula tem que voltar no bolo sempre limpinha. Agora, nós vamos começar a fazer o trabalho nesse bolo. Esse andar de baixo vai ser num aspecto de madeira. Então, o que eu faço? Eu pego o meu pincel e vou passando ele de cima para baixo, de baixo para cima e fazendo umas ondulaçõezinhas para ele dar esse aspecto mais, digamos que amadeirado, né? Com esse processo feito, eu venho com um palito de dente e aí eu pego de baixo para cima também e marco, faço só uma linha até em cima. Isso eu vou fazer em todo o bolo. Porque dessa forma a gente consegue deixar mais um aspecto como se fosse lasquinhas de tábua. Então, depois que eu fizer todo esse processo no bolo, eu vou demarcar, fazer aqueles aspiralzinhos, essa parte, gente, é bem aleatória mesmo, tá? Digamos que é uma arte abstrata. Não tem ó, tá vendo? Eu vou começar a fazer agora. Não tem um modelo exato, porque madeira não é perfeitinha, né? Exatamente. Então eu vou, tá vendo como vai ficando? Fica muito bonito e fica com um aspecto que lembra muito madeira. Num conjunto total, fica muito lindo. E claro, que se você chegou até aqui, eu acho que eu mereço um like, né? Então já deixa o botão no like. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, simplesmente você assistiu esse primeiro vídeo, já se inscreve no canal. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, já clica no botão inscreva-se, já deixa ativa o sininho de notificações para você não perder nada e já deixa o seu like. Finalizei fazendo o aspiralzinho em cima, porque, né, madeira vai pedir esse detalhe em cima, não tem jeito. E meu ajudante, né, como sempre ali, putucando os palitinhos, gente, é o Noah, meu filho, pra quem não conhece. Mas agora vamos limpar todo o cakeboard. Terminou de fazer o trabalho, limpa o cakeboard. Enquanto isso, o Noah tá ajudando ali como ele pode, né? Deixou o cakeboard limpinho, pega seu bolo, reserva. Como o cakeboard é de 3 milímetros, ele não tem aquele pezinho e o bolo é muito pesado, eu coloco essa petisqueira embaixo. Eu até uso ela para tirar foto. Fica uma dica para vocês para fazer foto aí. Coloco essa petisqueira embaixo que depois eu consigo pegar com mais facilidade. Agora vamos para o segundo andar. Nesse segundo andar nós temos aí
uma massa amanteigada massa branca amanteigada, recheio de 2 amores, bolo de 20 por 12. Falei tudo ao contrário, né? Mas acho que vocês entenderam. E agora, esse andar vai ser um andar branco. Note que eu não coloquei uma camadinha próxima da outra, porque esses espaços eu vou preencher com chantilly branco. A ideia para esse andar é fazer um mesclado entre o branco e o azul, mais ou menos lembrando um céu. Usei a minha espátula reta aí da Blue Star, essa espátula, outra que eu usei de inox é da Brother número 0, Brother Mix número 0, essa daí não tem numeração, essa Blue Star, fácil de encontrar também. E agora nós vamos espatulando o nosso bolo. Vocês viram que eu preenchi o espaço, fui espatulando, na medida que eu fui espatulando o espaço que estava ali já foi preenchido. E agora eu venho espatulando o meu topo do bolo. É aquilo, gente, vocês viram que cada bolo eu faço uma ordem diferente, é sempre de bolo para bolo, e aí eu vou analisando da forma que eu acho melhor. O interessante é, no final tem que ficar lisinho, bonitinho como a gente quer. E a forma de trabalho, você vai adaptando aí da forma que ficar melhor para você. O chantilly que sobrou, depositei mais um pouquinho em cima. E aí eu vou deixar ele retinho. Esse bolo, gente, ele vai ter um trabalho de espátula. Mas eu gosto de deixar ele liso antes de vir com a espátula decorativa. Porque assim eu consigo deixar o trabalho de espátula mais otimizado. Eu poderia muito bem já vir direto trabalhando com a espátula. Só que aí eu teria muito mais trabalho. Então eu deixo ele lisinho e depois eu venho com o trabalho de espátula. A parte de baixo eu achei que estava pedindo um pouco de branco. Coloquei mais um pouquinho de branco e agora sim eu venho com a espátula decorativa. Estou usando a espátula decorativa também da Brother Mix, não lembro o número, mas eu vou deixar para vocês aparecendo aqui na descrição do vídeo. A descrição do vídeo em si, gente, é bem completa, tá? Eu sempre deixo todas as informações de corantes, informações de espátulas, tudo aqui na descrição. Qualquer dúvida, entra aqui. E se ficar com dúvida, já conta aqui para mim nos comentários o que ficou de dúvida, ideia de conteúdo para os próximos vídeos. Eu sempre estou engajando e interagindo com vocês. Essa espátula a gente faz um trabalho fantástico. E o bom das espátulas de inox, porque elas são muito fininhas. Então você consegue um trabalho bem preciso. Assim que você passa, ela já marca muito bem. E se por um acaso, até se o seu chantilly estiver um pouco poroso, ela disfarça muito bem, ela meio que alisa, porque como ela é fininha, ao contrário das espátulas de plástico, elas são mais grossas. E aí, principalmente as pontas, né? Então acaba que não marca tão bem. E se o chantilly tiver um pouco poroso, ele vai ficar muito mais poroso. Então já vai uma outra dica para você aí para trabalhar com a espátula de inox. Ela é um pouquinho mais cara com relação às espátulas de plástico, mas vale super a pena você ter aí guardada para você utilizar. Finalizei e eu acho que esse trabalho de espátula super combina com um trabalho de pincel. E como sempre, né, eu não resisto a usar um pincelzinho, gente. Segundo andar pronto, agora a gente reserva. O andar que estava aí, coloquei em cima do balcão e inverti a ordem aí. E nesse bolo nós temos aí, no terceiro e último andar, né, temos um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 12 centímetros de altura. Massa também amanteigada, recheio também de 2 amores. O bolo inteiro é de um sabor só. Nesse bolo, gente, todos os andares vocês estão vendo que eu estou utilizando o guindaste caseiro. Já tem vídeo aqui no canal, mas eu estou devendo para vocês uma versão mais atualizada. Até aqui, gente, estava dando tudo certo, mas olha, começou a dar errado. Fui limpar e olha, presta atenção, o canudo subiu, vocês viram? Ou seja, o guindaste não fez a trava certa. Nesse dia eu fiz o guindaste, já deixei esse. Normalmente eu faço o guindaste sempre um dia antes, né? Que eu deixei esse para fazer no dia. O que aconteceu? Deu errado. Não fiz certinho a parte de achatar as pontas do canudo. E aí deixei o bolo aí e fui fazer o canudo. Deu muito mais trabalho, né? E fui refazer o trabalho. Achatei bem as pontas, lavei novamente o canudo e agora deu certo. Agora eu não quis nem arriscar de levantar tanto, mas só de limpar já não soltou, né? E agora, para a decoração desse bolo, esse último andar é preto. Então eu fiz um chantilly cinza, coloquei algumas gotinhas, algumas não, mas até bastante, né? Gotinhas de corante super preto da Fab. Todos os corantes que eu usei, acredito... Não foi da Fab. O azul foi Mago, mas deixo pra vocês as marcas aqui especificadas. Coloquei algumas gotinhas de corante super preto, porque esse bolo eu vou pintar. Eu poderia muito bem deixar o fundo branco, ou deixar o fundo marrom, como eu já deixei aqui. Não tem problema, porque a gente vai pintar. Só que o que acontece? Se eu fizer um fundo branco, principalmente festa de criança, gente...
As crianças vão enfiar o dedo no bolo. Toda festa é assim. Ah, eu pensei que o bolo era de mentira. O bolo não termina a festa, o bolo tá cheio de dedo. Então, se a gente deixa o fundo branco, e digamos que a pessoa encosta o dedo, vai ficar aquele negócio branco, vai ficar feio. Então eu faço um fundo mais ou menos da cor do bolo antes de começar a pintar. Porque dessa forma, se acontecer alguma coisa, meu ajudante ali, né? Tocando os palitos. Se acontecer alguma coisa, alguém encostar o dedo, vai ficar mais discreto, não vai estar tão aparente. E também eu poderia muito bem já deixar o chantilly tingido de preto. Só que preto, gente, cores intensas, preto, vermelho, não tem jeito. Dependendo da marca de corante que você trabalhe, ele vai amargar, vai ficar horrível. E dependendo da marca, ele não fica gosto, fica só um gostinho residual, como é o caso desse, não fica gosto. Inclusive, se vocês querem um vídeo ranqueando as melhores marcas de corante, se tratando de corantes para cores fortes, deixa aqui para mim nos comentários que eu tento montar um vídeo e trazer para vocês, porque isso é muito importante. Apanhei muito, mas hoje eu já peguei a ideia das marcas. E aí vamos espatular o nosso bolo. O mesmo processo, gente. Esse bolo também vai ter um trabalho de espátula para conversar com o segundo andar, né? E ficar bem bonitinho, equilibrado. Então eu vou espatulando meu bolo, tento deixar ele o mais lisinho possível. E aí espatulo o topo e agora já venho com o bolo mais ou menos liso, eu já venho direto trabalhando com a minha espátula de textura. Vocês viram como o chantilly tá no ponto ótimo, bem hidratado. Mas olha quando eu passo a espátula, ela praticamente deixa o bolo perfeito. Só que como ela tem esse meiozinho com as cerdas mais grossas, acaba que esse meiozinho fica um pouquinho espaçado. Aí eu passo a espátula, onde eu vejo que tá um buraquinho, tá faltando chantilly, eu completo com chantilly, passo mais um pouquinho, até eu ver que ele tá ficando retinho. Agora sim, nós vamos para nossas quinas definitivas. Mesmo processo, espátula reta em uma mão, e paninho úmido de um lado e espátula angular em outra mão. Então, vou tirando todo o excesso de quina, deixar ele o mais quinado possível, porque eu poderia deixar com as quinas imperfeitas, ia conversar super também. Mas, para esse modelo, eu optei por fazer todos com a quina perfeita. Acho que combinaria muito mais. Para combinar melhor ainda, deixei aí o trabalhinho de pincel, né? Já que eu fiz em todos os andares. Agora, gente, com todos os andares prontos, é a hora da verdade. Vocês viram que tem um bolo ali atrás, né? Eu estou pintando um bolo de preto com um bolo na cor clara no fundo. Gente, essa hora é muito difícil, porque qualquer deslize poderia pintar todo o meu bolo de trás e ficar horrível. Mas mesmo assim eu arrisquei, porque eu já estava com pressa. Todos os andares prontos e estruturados, deixei pra vocês aí a quantidade de canudos que eu coloquei em cada andar. Não gravei, gente, porque já tem uma série de vídeos aqui falando sobre estruturação. E aí, gente, o pior aconteceu. No transporte, o que acontece? Vocês viram que bolo de andar, principalmente de 3 andares, eu não costumo entregar ele montado. Justamente porque eu sei que imprevistos como esses podem acontecer. Então, o que acontece? Bolo de andar, de 3 andares, 2 andares eu ainda mando. 3 andares pra cima, eu vou pra festa e eu monto lá. Eu sempre prefiro fazer dessa forma. E como eu temia, aconteceu, gente. No transporte, nós estávamos levando 3 bolos, né? Cada pessoa com um bolo. E aqui onde eu moro tem muito morro, tem muita ladeira. Na subida de uma ladeira, o que aconteceu? O bolo deslizou. O bolo estava na minha mão. Eu tava subindo a ladeira no carro, né, no banco do carona, e tinha uma pessoa atrás me ajudando. Aí eu olhei pro bolo dela, vi o bolo descendo, eu falei, meu Deus, o bolo. No que eu olhei pro bolo dela, esqueci do meu. O bolo veio e deitou no meu colo. Só que ele ficou muito pior, porque quando a gente subiu a ladeira, a gente foi buscar uma outra pessoa, eu desci, entreguei o bolo na mão de uma outra, do aniversariante, inclusive. Falei, como esse bolo já tava estragado, né, já tinha batido em mim, falei, segura esse, que se acontecer alguma coisa com esse, não tem problema. E aí eu entrei no carro, entrei assim só a metade do corpo no banco de trás pra poder ajustar os bolos. E aí, gente, quando pensa que não, o bolo caiu da mão dele. O bolo foi pra cair no chão. Só não foi pra cair no chão porque eu consegui apoiar com a minha coluna, com as minhas costas. Ele ficou preso entre a minha coluna
e a porta do bolo. E tinha uma outra pessoa também que conseguiu segurar o bolo. Então, resultado, ficou essa caganeira aí, o bolo. Aí eu falei, calma. Gente, é essa hora que a gente descobre que é a hora da verdade. Gente, pense numa hora difícil na vida do confeiteiro. É uma sensação horrível. Só que isso é a gente respirar, reconectar as ideias e pensar em maneiras de resolver. O pior já foi. Tem que agora os negócios resolver. A cliente super entendeu, super compreensiva. Não, Clay, fica em paz. No pior cenário, a gente coloca o bolo na cozinha e corta. Falei, não é assim. A pessoa pagou por um bolo perfeito, pra brilhar na festa. E vou entregar um bolo quebrado, por mais que... Quebrado assim, não era impossível entregar um bolo daquele jeito. Falei, não, corri, liguei pra minha esposa. Amor, preciso disso, disso e disso. Passei a relação de tudo que eu precisava pra ela. Chantilly, bailarina, espátula, corante, enfim. Traz isso aqui pra mim urgente pra ontem. Cheguei no local da festa. Depois ela chegou com todas as coisas. E eu falei, vamos corrigir isso aqui. Esse segundo andar, gente, ele não chegou a esbarrar em nada. Ele ainda ficou, digamos que inteiro, entre aspas. Só que com tantas ladeiras, juntou ladeiras que tem aqui perto da minha casa, ladeiras que tinha no espaço do evento pra chegar lá. Ele deu uma afastada, ele afastou entre a massa e o recheio. Então tinha ficado feio, não dava pra ficar assim. E como eu já tinha mexido no andar de cima, que eu já tinha alterado a espátula, né? Ia ficar estranho. Cada andar com um trabalho de espátula diferente. Falei, ainda é bom que eu já igualo tudo. Aí corri, a gente bate. Isso na hora da festa. Chegamos lá, já tinha convidado. Eu falei, olha, virei pra cliente. Falei, só me arruma uma cozinha. Arruma uma cozinha pra mim aqui. Deixa que eu vou arrumar isso aqui. Aí o bolo vai ficar perfeito. Do jeito que você imaginou. Aí vamos corrigir, gente. Nessa hora eu tive que refazer o bolo. Vocês viram que eu não precisei tirar tanto chantilly, né? Só reestruturei o que já tava. E agora nós vamos depois de toda essa burocracia, depois de todo esse rolê, vamos colocar um andar em cima do outro. Como já tinha acontecido muita coisa, né? Corri pedir ajuda de outra pessoa. Coloquei 2 espátulas. E aí puxei o guindaste para não acontecer do guindaste. Correu esse bolo cair no chão. Aí seria pior, né? E pior ainda, na frente dos convidados. Então, né? Não quis correr o risco. Vocês viram que dessa forma de colocar um bolo em cima do outro, acaba que esbarra um pouquinho, fica meio estranho. E normalmente fica perfeito o encontro entre um bolo e outro. Aí o que eu pensei, falei, fulana, corre, acha uma paçoca. Tinha uma mesinha de doce assim, tinha bastante doce. Falei, pega umas paçoca dessa pra mim. Aí ela foi lá, pegou umas paçoca pra mim e foi amassando pra gente colocar entre um bolo e outro e ficar mais bonito, né? Ficar mais harmônico, ou a diferença de um andar pro outro. E agora vamos colocar o último andar, que foi o andar que não queria ficar certo, que não queria ficar bonito. Fiz o mesmo esquema, a gente coloquei 2 espátulas, pedi ajuda, e a gente leva um andar pra cima do outro. E tcharam! Todos os bolos colocados. Nessa hora eu falei, gente, olha, levantei as mãos pros céus, agradeci a Deus. Muito obrigado, Jesus, que depois de tudo isso, agora é só a etapa de acabamento, né, gente? Em um dos vídeos, gente, uma pessoa me perguntou, eu passando pra lá e pra cá, vocês viram que minha bunda tá molhada, tá suja, né? Em um dos vídeos, as pessoas me perguntaram como que eu consigo transpassar o último canudo se já tem um canudo no meio. É aí que entra o segredo. Eu tenho que medir certinho o tamanho do canudo, do canudo que vai ficar no meio, deixar ele o mínimo possível, o menor tamanho que eu conseguir. Deixei ele menor porque o que acontece? Quando eu enfiar o canudo do meio, ele vai descer até embaixo. Então, entre um bolo e outro, vai ficar um espaço, que é o espaço do último canudo, entendeu? Não sei se eu consegui ser tão claro. Que aí, dessa forma, eu consigo colocar certinho todos os canudos. Então, todos os bolos se interligam entre si. Nenhum fica solto. E aí, para dar o acabamento, nós pegamos paçoca, farofei toda a paçoca e vou colocar entre um encontro de bolo e outro. E desse jeito, eu acho que ficou muito lindo. Foi o clímax que deu, o diferencial que deu no bolo. Porque o One Piece tem a ver, né, gente? Areia, mar, navegação. Acho que super combinou essa areia artificial. E paçoca também é melhor que bolacha triturada, né? Eu não gosto de colocar paçoca sempre, porque a gente não sabe, né? Se tem alguém intolerante a oleaginosas, né? Amendoim, amêndoas, essas coisas. E paçoca é amendoim. Se alguém for alérgico, enfim, né? Mas não foi esse caso. E esse caso foi uma emergência. Por isso que eu sempre costumo fazer com bolacha. Ninguém tem alergia, quer dizer, né? É mais difícil encontrar pessoas que têm alergia a glúten, que no caso que é o que tem na bolacha. Mas, e aí depois vou fazer todo
No caso, entre um andar e outro, eu vou fazer esse trabalhinho com a paçoca. De tudo, gente. Nós combinamos aqui, minha família, eu, minha esposa e meus filhos, levamos todo mundo dentro da mesma paleta, né? Camiseta branca, blusinha bege, calça bege, caque. E aí me sujei todo, teve que trocar de roupa. Pausa para o Noah, pedindo doce. Ele ficou louco nessa festa, ele estourou a cota dele de doce do mês, só nesse dia. E aí a gente tinha combinado, todo mundo bonitinho. Tanto que eu falei, ó, eu vou colocar um avental, porque ainda tô de branco, e fui de avental. Só que o avental sujou todo, sujou a blusa, não teve jeito. Tive que reformular todo o meu look. Enfim, só eu saí da paleta que a gente tinha combinado. Pausa pra mim, saindo ali com as costas todas sujas de chantilly, né? E aí, gente, pra limpar as paçocas que caíram aí no cakeboard, eu peguei a bombinha e fui borrifando, só ela sozinha, né? Que saiu só o ar. Então eu consegui empurrar todo o excesso de paçoca pro canto. Depois eu varri. Gente, a minha roupa tá... Olha, eu tô parecendo que saí de uma guerra. Mas depois de tudo isso foi uma guerra. E o engraçado, gente, é que esse bolo tava dando tudo tão certo. Sabe aquele cliente maravilhoso? Que tudo dá certo, mas não dá nada errado. Só foi eu abrir a boca aqui em casa. Nossa, esse bolo tá dando tão certo. Que maravilha. É maravilhoso. Agora eu já sei. Nunca mais eu elogio antes de terminar todo o bolo. Antes do bolo estar na mesa lá na festa do cliente. Depois dessa eu aprendi. E agora vamos para a hora mais simples e a melhor hora do dia, que é colocar o topo, colocar a parte de papelaria. Vou mostrar para vocês como ficou o modelo referência, né? A cliente mandou uma ideia do que ela precisava, só que era de 2 andares, e é o que eu sempre falo para vocês. Eu gosto de sentar, entender o que o meu cliente precisa para montar um modelo único. Esse modelo não era da internet. Ela mandou uma ideia e aí a gente sentou e montou um modelo exclusivo para a festa dela, que foi esse modelo aí. E ainda tem até a foto do aniversariante, né? No cartãozinho de procurado. Eu acho que isso também fez toda a diferença. Minha esposa tinha feito dois Luffy, né? Acho que é o Luffy o nome desse personagem. E eu decidi qual. Eu falei, eu coloco esse. Aí eu optei por colocar esse que já tava aí, porque ele era menorzinho e o bolo já tinha muita informação. Se eu colocasse aquele grandão, eu acho que não ia conversar, porque embaixo já tem uma placa bem grande. Colocar uma outra placona ia ficar muito papel. Pausa para esse mapa. A gente olhou esse mapa, a impressão ficou perfeita. Incrivelmente perfeita. Minha esposa arrasa no stopper. E, gente, antigamente assim, quando eu comecei, já me desesperava muito quando acontecia essas coisas. E o segredo está nisso. Aconteceu, não se desespera. Mantenha o foco e pensa em maneiras de resolver. Fala, eu preciso fazer isso. Se eu fizer isso aqui, assim, assado, eu vou conseguir resolver. E assim você consegue manter a calma. Gente, olha meu estado, olha o confeiteiro de vocês. Tá parecendo que eu saí da guerra, né? Acho que eu fui convocada para uma guerra dos bolos e saí desse jeito. E, gente, corta para o resultado final desse bolo. Gente, depois que eu entreguei esse bolo, eu quase chorei de emoção. O bolo ficou lindo. E melhor de tudo, ficou mais de 7 horas na festa. E nesse local aí teve uma hora do dia que nós fomos convidados para a festa, né? Teve uma hora do dia que o sol bateu direto. Eu fiquei preocupado, mas o sol bateu direto no bolo e o bolo ficou inteiro, a festa inteirinha. Todo mundo elogiou o bolo foi hiper elogiado. Como sempre, no final da festa o bolo tava cheio de dedo, as pessoas achando que o bolo era fake. Mas, gente, é isso aí. Muito obrigado por terem ficado até aqui. E se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui pra mim perrengue, pra eu saber que você assistiu. Bom, gente, muito obrigado. Foi isso aí. Aguardo vocês em uma próxima aulinha.